Olá, começa agora mais uma edição do CRC-SP Conversa. Neste programa vamos falar sobre a declaração do Imposto de Renda da Pessoa Física e os cuidados para não cair na malha fina. A Receita Federal já está recebendo as declarações e o prazo para entrega termina no dia 30 de abril. Preencher a documentação de forma correta é fundamental, mas não é uma tarefa simples. E é importante estar atento para evitar erros e omissões que causam prejuízos ao declarante. Para falar sobre os detalhes do preenchimento das declarações de imposto de renda, o CRC-SP Conversa convidou o contador e perito Antônio Carlos Bordim e o empresário contábil e conselheiro do CRC-SP, Júlio Lilueza Pérez. Meu caro Antônio Carlos Bordim, antes de qualquer coisa, nós vamos tratar de imposto de renda pessoa física, naturalmente. Eu entendo que é muito importante também fazer um posicionamento de que, na verdade, uma correta declaração de imposto de renda, ela não se inicia apenas no momento que a Receita Federal disponibiliza o programa no seu site. Há uma série de trabalhos que, queira ou não queira, tem início exatamente no primeiro dia útil, porque normalmente feriados e domingos não há negócios, mas relativos ao ano que vai ser declarado. Ou seja, a partir do dia 1º de janeiro de 2012 até dia 31 de 12 de 2012, cujos atos e fatos serão agora declarados. Então, creio que é de extrema importância que nós, profissionais da contabilidade, também tenhamos exatamente essa visão para poder passar aos nossos clientes de que tem que ter a necessidade do acompanhamento mensalmente, porque há uma série de obrigações, e tenho certeza que você vai fazer menção delas também, tem toda a abrangência e obrigações tributárias dentro do mesmo período que será motivo da declaração que estará sendo feita agora. Algumas dessas obrigações com repercussão tributária que tem que ser feito ou na mesma data ou no final do mês seguinte ou coisas similares. Mas é óbvio que no primeiro momento também não podemos esquecer, claro, quais são as principais obrigações ou por que motivo se tem que declarar. Então vamos lá, Bordim. Este ano, o que a Receita Federal nos brindou a nível de, quais são os pontos básicos que obrigam, desobrigam, precisamos ou não precisamos declarar o imposto de renda? Prezado Júlio, você tem toda a razão. A razão lhe assiste nesse particular, que antes de citarmos o que nós vamos, como que se faz a entrega, o que se precisa, o que é tributável, não é tributável. Veja, nós estamos acostumando aos nossos clientes que tenham e que façam um arquivo desde o primeiro dia de janeiro. Exatamente. Você tem uma série de informações, você tem uma série de negociações, você tem uma série de transações que são feitas o ano todo, não é? Sim. A título de exemplo, vejam, todos esses expatriados, o que são os expatriados? Os estrangeiros que trabalham no Brasil. Perfeito. A maioria deles tem salário fora e salário no dentro. Brasil. Justo. E ele tem que recolher o carnê-leão lá de fora. Pois é, mas já há um desconhecimento e uma desinformação muito grande em relação a isso. Então nós estamos, até um alerta aos nossos colegas, os profissionais da contabilidade, que eduquem, que falem com seus clientes, que até talvez um arquivo mensal dessas transações, vender uma casa, vender um apartamento, vender um carro, isto tudo vai se refletir lá no outro ano. Sem dúvida. Muitos clientes têm seus aluguéis, né? Sim. 4, 5, 6 apartamentos. Ou seja, rendimentos de N fontes durante o período. Fontes que ele vai ter que pagar no mês seguinte. Alguns de pessoas jurídicas que já têm a retenção. Não tem a Outros dúvida. de pessoas físicas que implicam no chamado no carnê-leão. Então, a razão lhe assiste, inclusive a renda variável, que também vence no mês seguinte também. Mercado de ações que é tremendo. Tremendo. Porque você também já peca por informações básicas para alimentar. Não é? Nem sempre o lado financeiro está vendo se uma grande campanha, os grandes bancos, corretoras, distribuidoras já estão apresentando os seus relatórios facilitando muito bem, um pouco melhor ao contribuinte. Portanto, você tem toda a razão. Para nós, o imposto de renda é o ano todo, Exato. Não é março e abril. Não. Muito bem. Quem está sujeito à entrega esse ano? Aquele contribuinte que teve rendimentos tributáveis sujeitos a
superiores, perdão, a 24.556. Isentos e não tributáveis, exclusivos na fonte, esses rendimentos acima de R$40 mil também devem declarar. Perfeito. Operou em Bolsa de Valores. É o que nós citamos agora recentemente. Isso. E até, se você nos permite, veja, essa operou em Bolsa de Valores, de alguns anos para cá, a Receita Federal, percebendo que havia uma grande sonegação nessa área. Parte da sonegação até pela própria desinformação. Desinformação. Ou dificuldade de obter as informações. Dificuldade de obter as informações. Claro, mas ao lançarem isso... Ela criou um dedo duro, que eu chamo, não é? Que é uma retenção de 0,005, não sobre o ganho, não sobre a perda. Na operação. Justo. Então, isto já está, toda a Receita conhece todo esse assunto. Portanto, comenta-se que a sonegação quase se extinguiu em função dessa pequena retenção. Creio que na day trade, aquelas operações diárias, a alíquota é de 1%, né? É isso. Tá. Mas segue também a mesma linha, a mesma sequência, né? E a mesma sequência. E hoje já alguns bancos, algumas corretoras, algumas distribuidoras já lhe fornecem um anexo de renda variável para você só encaixar na sua declaração. E reforçando realmente o que você acabou de expor, a importância desse fato, a retenção na fonte não é sobre ganho nem prejuízo, é sobre o valor total da operação. Ou seja, é o sinalizador de que o contribuinte efetuou alguma operação naquela área. Perfeito. Compete a nós apurar se teve resultados positivos ou negativos, se positivos, complementar o recolhimento até final do mês seguinte da operação, isso, correto? E se houver prejuízo, poderei levar e carregá-lo para fazer compensações futuras, cada uma na sua área. Day trade no day trade, normal. Porque o contribuinte às vezes fala, mas eu vou perder então este 0,05? Ele não vai perder compensa. E não prescreve isto. Eu posso levar isto 4, 5, 6 anos. Você carrega isso no tempo que for. No tempo que for. Isso tanto na declaração dita simplificada, quanto na declaração denominada completa. Mas veja o seguinte, normalmente uma declaração simplificada não contempla todas essas operações da renda variável. Certo. Então, isto será na declaração completa. Perfeito. O contribuinte também que obteve ganho de capital, acho até interessante aquele assunto que você falou de comentar um pouco sobre o ganho de capital. É muito importante, O ganho de capital daquele contribuinte que tem um único imóvel, que até R$440 mil de venda, valor de venda, ele não vai pagar imposto de renda. Desde quando não tenha feito essa operação nos últimos 5 anos, é correto? É correto. Ok, perfeito. Veja, eu tenho uma casa e tenho uma brincadeira de uma palhoça no interior. Eu não posso. Não, porque já tem dois imóveis. Assim considerado. Cuidado com a volta em dinheiro também, não é? Claro. Se for 450, já serei tributado. Não só pelos 10 de diferença, não, pelos 450. Perfeitamente. E aí eu sou obrigado a fazer aquele programa extra declaração, chamado GCAP, Ganhos de Capital, para fazer as devidas apurações, né? Agora, você entrou no campo de isenções, os 440, imóvel único, os 5 anos, mas também temos agora aquela questão de vendo o imóvel residencial e posso adquirir num prazo X, 180 dias, outro imóvel residencial de menor, de igual ou maior valor. Perfeito. E fazer aproveitamento de alguma isenção. Isto. Me ampliando um pouco mais essa posição, Bordim. Esta é a lei 11.196. Eu acho que foi bastante benéfica essa lei ao contribuinte, não é? Então, como você bem disse, esta lei, se você sempre para imóveis residenciais. Sim, exclusivamente residenciais. Então, eu vendi meu imóvel de 1 milhão, eu tenho 180 dias para comprar um outro imóvel. Não só um, eu posso comprar 100. Mas sempre residenciais. Sempre residenciais. É bom deixar claro isso. E, claro, se supera o valor, se eu vendo um imóvel por 1 milhão e vou lá e compro um de 1,5 milhão, eu tenho aí uma volta de 500 e que tem que pagar imposto. Não deixa de ser também um incentivo realmente à elevação desse tipo de negócios, alavancando o mercado imobiliário, né? Perfeito. Outras obrigações também, Bordim? A posse ou propriedade de bens e direitos superiores a R$300 mil. Claro. Passou a ser residente no Brasil em 2012. Isso é muito importante.
Eu cheguei no Brasil, vim da Espanha, dos Estados Unidos, do Japão, da Noruega, 29 de dezembro de 2012. Eu sou obrigado a fazer declaração desde que eu tenha meu visto de residente, eu estou obrigado. Exatamente. Okay? Há muita desinformação nesse campo de expatriados. A ida e o retorno. Na saída, alguém do país. Não basta apenas depois fazer a declaração de imposto de renda. Existe também um comunicado, creio eu, junto à Receita Federal, só para complementar essa área. Nós tínhamos, até alguns anos atrás, que ela era a declaração de saída definitiva. Isso. Não é? Já digo o porquê. Era o modelo. Era o modelo. Hoje a Receita criou, hoje eu digo de 2, 3 anos para cá, uma comunicação de saída, que você tem determinados dados a serem entregues e remetidos à Receita Federal. Um ano depois, você tem a declaração de saída definitiva. Justo. Então, são duas obrigações acessórias. A primeira é a declaração da saída. Isto. E depois se complementa e efetiva pela... Não, primeiro é a comunicação. A comunicação, desculpe. E na sequência, a declaração nos de prazos saída. normais de entrega do imposto de renda. Muito bem. Quando eu preparar e entregar a comunicação de saída na data de saída, eu já sou não residente. Perfeito. Qual é a vantagem? O que o contribuinte obtém com isso? É o seccionamento. Isso. É a linha de corte. A linha de corte. Demais, este contribuinte, se ele sai e não faz esta comunicação de saída, ele continua sendo residente durante um ano. Até o final do período. Até o final. Ele, no primeiro ano, no primeiro dia do 13º, ele passa a ser não residente. Mas se nesse período de 12 meses ele trabalhou no exterior e ganhou $1 milhão por mês, ele será tributado no Brasil. Teremos que tributar aqui no Brasil. Então, isto é um aspecto que eu diria até, meu caro Júlio, de planejamento tributário, sem dúvida, né? Sem dúvida. Que os profissionais da contabilidade, no momento, em ajudar o seu cliente, mostrar isso ao seu cliente, claro, que é uma vantagem que ele tem. Um pequeno atenuante dessa tributação dos rendimentos de fora aqui, para aquele que não cumpriu exatamente essas regras e normas, é que também existe a possibilidade de fazer a compensação do tributo pago lá fora, evidentemente acompanhando e verificando os acordos que mantêm os governos, devidos aos governos também, dentro das suas condições e limitação. Cada país tem seu convênio, tem seu acordo, tem seu tratado, que deve ser muito bem acompanhado, né? E mas que, claro, por vezes, você tem países até que tem brasileiro fora, que o país é 30% de fonte, 40%. Ele, então, no carnê-leão dele no Brasil, ele não vai pagar nada. Sem dúvida, porque já terá lá o recolhimento. É bom citar aos nossos colegas também que, citando um exemplo, os Estados Unidos, o que vale para compensar no Brasil é o chamado Federal Tax, que é o imposto de renda dos Estados Unidos. Federal, considerado federal. E não o State Tax, Exato. Que é o imposto estadual. Isso é muito importante, porque lá realmente há essa diferenciação de tributos também. Isso. E você recebe os olerites de fora, quando você vai atender o seu cliente, tem Federal Tax, Municipal Tax, State Tax. Então, só vale o Federal Tax. Okay? Perfeitamente. Além dessas obrigações, que teríamos mais alguma? Nós teríamos a entrega do modelo simplificado, que é o desconto padrão, substitui as deduções legais e o limite é 14.542. Né? Perfeito. Uma rápida complementação, Bornê, se me permite. Creio que para quem tiver rendimentos acima de 10 milhões de reais, este ano está sendo brindado a fazer a declaração via certificação digital. Perfeitamente. Procede essa informação. E também um detalhe aqui, né, Júlio? Nós temos lido pela imprensa que a partir do ano que vem a Receita Federal vai facilitar ainda mais a vida do contribuinte e nós teremos a entrega da declaração automática até pela Receita Federal. Ela vai enviar aos contribuintes os seus rendimentos, verificando se há algo diferente e a própria Receita vai processar. Eu, em recente entrevista num meio de comunicação, me fizeram uma pergunta e eu disse o seguinte: até aí eu acredito. Agora, aquelas de modelo completo, que o Brasil é muito
é um país muito particular na área da tributação. Tem seus detalhismos, tem seus Eu detalhismos. acredito que eu não estarei vivo para ver a declaração completa entregue diretamente para a Receita. Vamos simplificar também dizendo, vamos lá, quem tem uma única fonte de rendimento ou de renda, claro que simplifica em muito todas as operações. Então poderá haver, mas isso ainda, creio eu, não está normatizado nem regrado. Não. Há esta possibilidade, foi realmente largamente difundida, e vamos aguardar para ver de que melhor maneira tudo isso vai poder ter o procedimento, né? Muito bom. Mas aí entramos, melhor dito, na entrega do imposto de renda. Um desconto padrão, deduções. Isso. Como encaramos todo este fato? Qual é a tua visão de cima disso, Borré? Olha, nós temos as deduções da declaração completa, que é o dependente 1974, a instrução 3091, Tá. Despesas médicas que não há problema nenhum, você pode deduzi-las todas. Portanto, é ilimitado o gasto. O gasto. Perfeito. E a pensão alimentícia, que eu acho que vale a pena comentarmos um pouco, Sim, não é? sim. Também é ilimitado, mas é aquela velha e grande história que quem paga a pensão alimentícia pode deduzir totalmente. E quem recebe, meu amigo? E quem recebe, por vezes, se olvida da coisa, Pois é. esquece da coisa. E ela tem o chamado, seja ela ou ele, o chamado carnê-leão, que precisa ser pago no mês seguinte. É interessante esta área, porque como milito também na área da perícia, Sim. eu vejo muitos casais que, ou a esposa ou o esposo, não sabendo, até por falta de conhecimento na área tributária, deixa de pagar o leão. Há desconhecimento. Há desconhecimento. E esta pessoa, ela gira um novo processo em cima de quem paga a pensão alimentícia. Sim, porque teve o abatimento declarado. Abatimento, né? Justo. Então, grandes brigas judiciais aí nesse sentido. Supondo que eu pague um 13º para minha ex-esposa, esse não é dedutível. Perfeito. Só que quem recebe é tributável. Pois é. Tá certo? Coisas do leão. Sem dúvida. Interessante nesse caso também você citou numa separação consensual ou litigiosa, não importa. Pensão alimentícia, dedução, abatimento. Por outro lado, existirá, provavelmente também, a partilha do patrimônio. Numa passagem rápida falando disto, patrimônio, temos que levar em conta que esses bens já estão declarados ou centralizados no cabeça do casal, ou não, já podem até estar divididos. Mas no caso da partilha ser formalizada e tiver que passar esses bens de um cônjuge para o outro cônjuge, naturalmente, devemos respeitar alguns princípios. Primeiro, eu não posso me autovalorizar o meu patrimônio sob risco de incorrer em ganho de capital. Não tenha dúvida. Então temos que ter um cuidado muito claro e específico com relação a esta partilha. Poderá, de repente, ser mensurado alguma prática de valorização, desde quando houver conveniência, mas, repetindo, sempre optando e fazendo previamente o ganho de capital sobre aquela valorização, correto? E acontece muito isto, Júlio, você tem razão, até por falta de conhecimento. Total. Eu tenho, por exemplo, e conheço alguns clientes, imóveis nos jardins. Sim. Supondo que o cônjuge tem este imóvel nos jardins por R$1 milhão, ele hoje vale 4. Não tenha dúvida, já vi vários casos que nos procuraram no escritório que levaram para a esposa 4 milhões. Ao valor do mercado daquele momento. Autuada sobre 3 milhões, 15%. Sem dúvida. Ganho de capital. Ganho de capital. Perfeitamente. Com relação às despesas, então, mas aí nós temos também a questão da previdência. E a previdência é um campo muito interessante também a ser explorado. Temos a previdência oficial e depois temos aqueles outros fundos previdenciários. Vamos discorrer um pouquinho em cima disso. Larga confusão no mercado, não é? Disso eu tenho plena certeza. Nós temos, então, a previdência privada, tá? O povo brasileiro hoje, a gente percebe pelas declarações que elaboramos, que aplicam muito na previdência privada, e há uma diferença grande, uma diferença latente entre as duas, e a confusão é grande. Então, nós temos o VGBL. O que é o VGBL? O VGBL é uma previdência privada que o contribuinte vai declarar na sua declaração de bens. Perfeito. Né? Essa VGBL, o contribuinte tem a opção de fazer a sua opção de tributação numa
tabela regressiva. Isso é de conformidade com o tempo também Com o que tempo ficar... que ficar aplicado. Isso. Ela chega, Júlio, até 10%, sim, como você bem sabe. Chega a 10% se eu estiver aplicado lá 10 anos. Exatamente. Não é? E o que tem gerado uma confusão no mercado é que o contribuinte recebe, por vezes, o seu extrato bancário. Sim. E ele tem aplicado em 30/12 R$100 mil. Certo. Ele aplicou durante 2012 R$20 mil. E ele teve de juros, rendimentos, 5. Atenção, este contribuinte não pode colocar 125. Não, porque o 5 não é rendimento Não é ainda, ainda que vai oferecer a tributação, ou lhe foi tributado. E este rendimento será tributado na data em que ele fizer o saque, e só o rendimento. Portanto, isto é como se fosse um fundo de investimento que vai capitalizando os valores devidamente investidos, devidamente aplicados. Líquido e certo. Líquido e Isto certo. é o VGBL, V de vida. V de vida, que não dá nenhum abatimento. Zero. Não é? Na contrapartida disto... Mas no VGBL, um ponto ainda, se você me permite, muito importante, para os idosos, que está um aqui falando também. Estamos. Este idoso, por exemplo, ele não trabalha e tem toda a aplicação dele no VGBL e um valor relevante. Olha que nós podemos ter um furo na declaração, porque ocorre. Algumas entidades financeiras já colocaram o VGBL, saldo 31/12 de 2011, de 100. Saldo 31/12 de 2012, 300, por exemplo, ou 200. E esse contribuinte, ele não aplicou nada. Aquilo foi só juros. Então, houve um engano da instituição financeira em não separar os juros. Sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida. Vai dar declaração, uma origem e aplicação negativa. Claro. E o contribuinte fica procurando, mas da onde saiu o dinheiro? Pois é. Na contramão da história, temos também a outra previdência. O PGBL. PGP de Previdência. P de pato. Previdência privada. P de pato. Então, esta previdência... ela o que faz? Esta sim dá uma dedutibilidade de até 12% dos rendimentos tributáveis. Muita atenção aos profissionais da contabilidade quando orientam o seu cliente. Deve ser lançada em pagamentos efetuados. E como tal, em pagamentos efetuados, se eu fiz uma aplicação em 2010 e nunca mais eu apliquei nada, isto vai desaparecer. Só vai aparecer quando eu for resgatar. E aí sim eu pago sobre o total. Rendimento e investimento, porque ele me serviu de abatimento, teoricamente, numa época oportuna. Tá. Perfeitamente. Numa rápida passada, e que é de extrema importância, quais são o que você encara como tópicos fundamentais na análise financeira, a malha fina, o confronto de informações entre receita e declaração, que mais temos visto serem os motivos de cairmos realmente na malha fina, Bordi? Bom, nós temos uma série de pontos, não é? Os rendimentos, os tributáveis que não são lançados, mas uma série de outros itens. Mas o mais importante de tudo isto, Júlio, é que no final, os profissionais da contabilidade, os clientes, os contribuintes, façam a chamada origem e aplicação de recursos. Perfeito. Isto é o principal instrumento da Receita Federal. Ou seja, os meus rendimentos tributáveis, os meus rendimentos isentos, os não tributáveis, eles são suficientes para o meu acréscimo patrimonial, para todas as minhas despesas, para todos os meus investimentos e, atenção, principalmente aquelas despesas não lançadas. Sim. Campeão disto, cartão de crédito. Então, o contribuinte fecha e diz o seguinte, bom, me sobrou 100 mil no ano, teoricamente eu divido por 12 e vivi com 8 mil mensal, ou 7 mil, ou 6 mil, só que ele gastou 200 no cartão de crédito. Pois é. Então, tomem cuidado. E essas informações já estão todas elas compiladas na Receita própria Federal Receita do Brasil. Federal.
Pois é, significa dizer que não basta pura e simplesmente pega, declara os papéis que tem na mão, abate o que tem na mão ou não tem a mão às vezes, porque muitas coisas podem ficar esquecidas. Só rapidamente também faço menção de que hoje quem tiver certificação digital, o famoso e-CPF, o Cadastro de Pessoa Física Digital, pode acessar no espaço da Receita Federal, denominado ECAC, Centro Eletrônico de Atendimento ao Contribuinte, e por lá poderá até fazer uma confrontação de todas as informações de fontes, pessoas jurídicas que lhe fizeram um pagamento, para de repente confrontar com os rendimentos que ele tem em mãos para declarar e ver se falta algum, se esqueceu algum ou se há alguma incorreção em relação a isto. Da minha parte, Bordim, apenas insisto em dizer, é um grande mercado de trabalho, ou é de fato, mas tem que ser acompanhado não apenas no momento que eu fecho a declaração para entregar o imposto de renda. Quero recapitular voltando a dizer, é desde o princípio do ano ao final do ano. E Bordim, por favor, o encerramento é teu. Muito grato a todos. Um lembrete aos contabilistas. Meus amigos, atenção, nós temos uma profissão hoje muito forte, muito valorizada no mundo globalizado. Se um cliente nosso precisa de outros profissionais em outras áreas, ele vai pagar muito bem. Portanto, vamos saber nos valorizar, vamos cobrar justos nossos honorários, porque nós cuidamos da vida econômico-financeira dos nossos clientes. Se der algum problema, é a nós que eles vão recorrer. Portanto, vamos cobrar honorários justos. Obrigado, mestre. Obrigado, Bordim. E vamos em frente com os nossos também companheiros à luta do mês. E atenção, o leão é manso, mas não é bobo. Obrigado, Bordim. O CRC-SP Conversa deste mês fica por aqui. Agradecemos aos convidados pela presença e pelas valiosas informações. Continue ligado na TV CRC-SP e fique por dentro de tudo o que acontece no setor contábil. Até o próximo programa.